Olá pessoal, vou direto ao ponto. Sempre tive uma relação estranha com minha cunhada, Lara. Recentemente, algo aconteceu que me fez perder completamente a paciência com ela, e isso afetou toda a família. Tenho 28 anos, sou casada com meu marido, Ricardo, de mesma idade, há 3 anos, e estamos juntos há 6. Há alguns meses, descobrimos que estávamos esperando nosso primeiro filho, e ficamos muito felizes com a notícia. Na semana passada, decidimos fazer um chá de bebê em nossa nova casa e convidamos nossas famílias e amigos para celebrar. Lara, minha cunhada de 30 anos, e o marido dela, Felipe, também foram convidados. Lara e Felipe estão juntos há 8 anos, casados há 5, e vêm tentando ter um bebê há muito tempo, sem sucesso. Recentemente, começaram tratamentos de fertilização in vitro, pois, embora não tenham problemas de fertilidade, ainda não conseguiram engravidar. Se Lara fosse uma pessoa melhor, eu até sentiria pena dela, mas depois do que aconteceu, estou aliviada que ela ainda não tenha conseguido engravidar, porque sinceramente acredito que ela não merece ser mãe. Lara e eu nunca nos demos bem, e diria que a culpa é dela. Sempre fui cordial com ela, mas ela tem uma atitude estranha em relação a tudo. Antes, ela costumava ser amigável comigo, mas ouvi de vários membros da família que ela falava mal de mim pelas costas e fazia piadas às minhas custas. Com o tempo, fui me afastando dela, até chegarmos ao ponto em que somos educadas uma com a outra apenas por causa da família, e nada mais. Ainda assim, continuamos a nos convidar para eventos por pura formalidade, e foi o caso com o chá de bebê. No entanto, durante a festa de anúncio da minha gravidez, tudo o que Lara fez foi agir de forma indiferente e insensível. Talvez eu devesse ter percebido o sinal e não a convidado desta vez, mas não pensei muito sobre isso. Mas, de qualquer forma, não pensei muito nisso na hora. Alguns dias atrás, realizamos o chá de bebê, e Lara e seu marido, Felipe, foram um dos primeiros a chegar. Aproveitamos a ocasião para mostrar nossa nova casa a alguns amigos e familiares, já que isso era algo importante para nós. Quando todos os convidados chegaram e o chá de bebê estava em pleno andamento, eu estava conversando com alguns amigos quando Lara se aproximou e perguntou se eu poderia mostrar onde ficava nosso quarto. Ela mencionou que estava se sentindo um pouco enjoada e queria descansar. Achei estranho que ela tivesse vindo até mim, em vez de pedir ajuda ao irmão dela, Ricardo. Como eu estava ocupada conversando e também por estar grávida, sugeri que ela pedisse ao meu marido para mostrar o quarto. No entanto, Lara insistiu, dizendo que precisava falar comigo pessoalmente e em particular. Fiquei intrigada com o pedido, então decidi me desculpar com os outros e a levei ao quarto para conversarmos em um lugar mais reservado. Eu realmente achei que ela queria se desculpar por algum comportamento passado, já que estava sendo muito amável. Talvez isso devesse ter despertado minha desconfiança, mas não pensei muito sobre isso. Começamos a caminhar pelo corredor em direção ao quarto. Nossa casa é grande, e o quarto fica bem distante da sala de estar, ao final de um longo corredor com um armário de suprimentos ao lado. Enquanto atravessávamos o corredor, de repente, Lara me agarrou pelo braço, me empurrou e me trancou dentro do armário. Era um pequeno espaço escuro e apertado, onde estávamos armazenando caixas ainda não desempacotadas, nosso aspirador de pó e alguns esfregões. Não havia luzes instaladas no armário, e a única ventilação vinha de uma pequena janela no alto da parede. Toda a família sabe que sofro de claustrofobia severa, então aquele lugar era o meu pior pesadelo. Entrei em pânico assim que Lara me trancou lá dentro. Comecei a bater na porta e a gritar para que ela me deixasse sair, mas sabia que seria inútil. Ela provavelmente saiu rapidamente dali. Na sala de estar, a música estava alta e todos se divertiam, pois queríamos que o chá de bebê fosse mais uma festa do que um evento formal. Mesmo sem a música, havia muitas conversas, então é provável que ninguém tenha me ouvido, já que o armário ficava longe da sala. Continuei batendo na porta e gritando por ajuda até que minha voz falhou. Honestamente, não me lembro do que aconteceu depois disso. Acho que desmaiei por causa da claustrofobia. A única coisa que lembro depois foi acordar no hospital. Felizmente, fui encontrada cerca de 20 minutos depois de ter sido trancada,
quando as pessoas começaram a me procurar para a abertura dos presentes, e perceberam que eu não estava lá. Lara voltou para a sala sem mim e disse aos meus amigos que eu precisava descansar um pouco e tinha decidido ficar no quarto. Ela pediu que contassem isso a todos. Como parecia plausível que uma grávida precisasse de um tempo para descansar durante a festa, ninguém questionou a história dela. O que Lara fez foi tão absurdo que ninguém sequer cogitou a possibilidade de ela estar mentindo. Quando chegou a hora de abrir os presentes, as pessoas começaram a me procurar. Foi então que meu marido, Ricardo, entrou em pânico ao perceber que eu não estava no quarto, como Lara havia dito. Ele teve o bom senso de verificar o armário de suprimentos e me encontrou lá, inconsciente no chão. Sem hesitar, chamou uma ambulância e correu comigo para o hospital, temendo que algo grave tivesse acontecido, talvez relacionado à gravidez, já que eu ainda estava inconsciente quando tentaram me acordar borrifando água fria. Nossas famílias nos seguiram até o hospital, enquanto minha irmã ficou em casa para cuidar dos convidados. Felizmente, o hospital ficava a poucos minutos de nossa casa. Assim que recuperei a consciência, os médicos realizaram alguns exames e informaram minha família que não havia nada sério com que se preocupar. Eu havia desmaiado provavelmente devido ao estresse da situação, o que fez minha pressão arterial cair perigosamente, um problema recorrente durante minha gravidez. Minha claustrofobia e o ataque de pânico desencadeado por estar presa no armário também contribuíram para o desmaio e o estado de inconsciência, que durou cerca de 10 minutos. Depois de me estabilizar, Ricardo me levou de volta para casa. Minha irmã se certificou de que todos os convidados fossem servidos com comida e tranquilizou a todos, dizendo que eu estava bem. No entanto, o clima da festa já estava arruinado, e ninguém mais tinha vontade de se divertir. Então todos foram embora, deixando apenas nós e nossas famílias para tentar entender o que havia acontecido. Eu estava exausta e, mesmo lembrando exatamente o que ocorreu, não tinha disposição para reviver o episódio. Só queria que todos fossem embora para que eu pudesse descansar. Felizmente, meus amigos, que haviam testemunhado a conversa entre mim e Lara antes de irmos para o quarto, sabiam que foi ela quem me levou para fora da sala e provavelmente era responsável pelo que aconteceu. Antes de irem embora, eles contaram a Ricardo sobre isso. Naquela noite, ninguém quis me incomodar mais, mas na manhã seguinte, Ricardo me contou que havia confrontado Lara antes que a família fosse embora. Enquanto eu descansava no quarto, eles discutiram na sala de estar na presença de nossas famílias. Lara negou qualquer envolvimento em me trancar no armário de suprimentos. Ela alegou que tinha ido comigo ao quarto para se desculpar por ter sido fria e um pouco má comigo ao longo dos anos e que, aparentemente, fizemos as pazes durante a conversa. Ela disse que eu mesma havia decidido tirar um tempo para descansar longe da festa e que, ao voltar para a sala, não fazia ideia de como eu tinha acabado no armário de suprimentos, negando qualquer responsabilidade. Naquele momento, era apenas a palavra dela contra a de meus amigos, então não chegaram a uma conclusão naquela noite. Mas na manhã seguinte, já me sentindo melhor, depois do café da manhã, Ricardo me perguntou o que exatamente tinha acontecido. Contei tudo a ele, desde o momento em que Lara me pediu para levá-la ao quarto até o pânico que senti batendo na porta do armário e implorando para que ela me deixasse sair. Expliquei que, provavelmente, Lara nem estava lá para me ouvir. Ricardo ficou furioso e decidiu chamar o resto da família novamente para lidar com a situação. Desta vez, eu também estava presente, então Lara não poderia mais negar o que havia feito. Lembro-me claramente daquela manhã. Lara estava visivelmente doente e pálida, provavelmente porque sabia que estava em uma situação complicada. Seu marido, Felipe, também parecia preocupado, mas não creio que ele soubesse exatamente o que sua esposa havia feito. Contei tudo o que aconteceu naquela noite e confirmei que foi Lara quem me empurrou para dentro do armário e me deixou lá trancada. Todos ficaram horrorizados, sem saber o que dizer, pois era difícil acreditar que alguém que conheciam há tanto tempo pudesse fazer algo tão terrível. Para ser sincera, até eu tive dificuldade em acreditar que Lara fosse capaz de algo tão cruel, mas essa era a verdade. Ela tentou me machucar de propósito, e eu não me sentia mais segura perto dela. Depois que terminei de falar, minha sogra, Marta, foi a primeira a se manifestar.
Ela estava visivelmente desapontada, dizendo que deveria ter percebido os sinais antes. Nos últimos meses, Marta havia notado que Lara estava incomodada comigo. A razão? Lara sentia que eu estava esfregando na cara dela o fato de estar grávida antes dela, mesmo ela sendo casada há mais tempo. Marta mencionou que Lara estava muito infeliz por eu ser a primeira mulher da família a dar um neto para ela, e não Lara. Marta achava que essas reclamações eram inofensivas e mesquinhas, por isso nunca mencionou nada para nós, mas não imaginava que Lara faria algo tão extremo por raiva e ciúmes. Nesse momento, Lara começou a chorar, alegando que não fez isso por raiva, mas que era apenas uma brincadeira inofensiva. Ela disse que não tinha ideia de que as coisas sairiam tão erradas e que sua intenção era me deixar trancada por alguns minutos como uma piada, para depois me soltar e se desculpar pelo comportamento que teve comigo nos últimos 2 anos. Ela afirmou que havia esquecido completamente que eu sofria de claustrofobia severa e, quando percebeu que eu havia desmaiado no armário, temeu que as pessoas pensassem que ela tinha feito aquilo de propósito. Por isso, decidiu mentir sobre o ocorrido, com medo das consequências. Agora, Lara não queria que ninguém na família interpretasse mal suas ações, insistindo que era apenas uma brincadeira e que realmente não pretendia me machucar. Infelizmente para Lara, ninguém acreditou nela, pois sua história não era nada convincente. Eu estava profundamente magoada por ela ter me feito passar por tudo isso só porque estava frustrada por não conseguir engravidar, como se fosse minha culpa. Eu não estava esfregando na cara de ninguém. Apenas anunciei minha gravidez alguns meses antes e organizei o chá de bebê, que são eventos normais para qualquer grávida. Se Lara realmente se sentiu ofendida, isso era reflexo das inseguranças dela, não das minhas ações. Além disso, o comentário de Lara sobre eu ser a primeira mulher a dar um neto para Marta foi simplesmente nojento. Isso não era uma competição ou uma corrida. No final das contas, Lara estava chateada por não ter conseguido engravidar, enquanto eu, sem nem tentar, havia conseguido. Sinto muito por ela ter que lidar com problemas de fertilidade, mesmo com resultados normais, mas isso não era culpa minha e não deveria ter se tornado meu problema. Ainda furiosa, disse a Lara que, nos últimos 2 anos, ela havia sido estranha comigo, mas eu nunca tinha feito nada contra ela. Sempre tentei ser amigável, enquanto ela fingia cordialidade e depois falava mal de mim pelas costas. Mesmo assim, mantive minha dignidade e me afastei, mas parecia que Lara nunca estava satisfeita e queria garantir que criaria problemas para mim. Eu disse a Lara que entendia seus sentimentos de ciúme e insegurança, mas que suas ações eram inaceitáveis. Afirmei que não me sentia mais segura perto dela e que, com o que fez, ela havia se mostrado uma pessoa horrível. Mesmo que nada de grave tivesse acontecido comigo, algo sério poderia facilmente ter ocorrido, e eu sabia que aquilo não era uma brincadeira, como ela queria fazer parecer. Percebi que Lara me via como uma competidora, mas, na realidade, eu não estava competindo com ninguém. Ela não tinha o direito de me envolver nessa situação sem motivo algum. Deixei claro que não queria mais que ela me visitasse ou falasse comigo. Em seguida, me virei para todos os presentes e declarei que, se alguém da família decidisse continuar em contato com Lara, eu não falaria mais com essa pessoa. Era uma questão de escolher entre ela e eu. Nesse momento, Lara começou a protestar, dizendo que eu não tinha o direito de fazer aquilo, especialmente porque, segundo ela, tudo não passava de uma brincadeira. Eu vi a preocupação tanto dela quanto de Felipe, mas já tinha dito tudo o que precisava e não me importava mais com os protestos, pois sabia que o resto da família estava do meu lado. Eventualmente, Lara começou a gritar, e minha sogra, Marta, teve que intervir. Marta pediu para Lara ficar quieta, explicando que isso era consequência de suas próprias ações e que ela havia perdido o direito de protestar. Marta então chocou a todos ao dizer que me apoiava, afirmando que eu estava certa e que não conseguiria mais olhar para Lara da mesma forma depois do que aconteceu. Ninguém acreditava que aquilo tinha sido uma brincadeira. Marta continuou, dizendo que estava cortando Lara de sua vida por enquanto e que, talvez no futuro, pudessem fazer as pazes, mas que, no momento, não queria mais contato com ela. Isso também significava que Marta e seu marido não iriam mais pagar pelos tratamentos de fertilização in vitro.
Lara e Felipe teriam que encontrar outra maneira de lidar com isso. O sogro de Lara, que geralmente era um homem quieto e deixava Marta falar por ambos, também concordou com a decisão. Naquele instante, Lara e Felipe explodiram. Eles começaram a gritar com os pais de Lara, dizendo que não podiam fazer isso, pois todos sabiam que estavam desesperados para começar uma família e não podiam arcar com os custos dos tratamentos de fertilização in vitro, além das outras despesas. Os pais de Lara eram sua única esperança, já que, apesar de terem uma condição financeira estável, os pais de Felipe não tinham o mesmo nível financeiro e não poderiam ajudar. Lara e Felipe haviam começado um novo negócio há poucos meses e ainda não tinham conseguido se estabilizar financeiramente. Provavelmente, por isso contavam com os pais de Lara para pagar os tratamentos. Isso foi um choque para todos, pois não sabíamos dessa situação. Apesar das súplicas e da reação desesperada de Lara e Felipe, Marta se manteve firme. Ela disse que, dado o estado mental de Lara e a maneira como ela estava se comportando, acreditava que não era o momento certo para ela ter um bebê. Eu não podia deixar de concordar. Ninguém tinha mais o que dizer, e Lara simplesmente desabou no chão, chorando de forma patética. Embora fosse difícil vê-la daquele jeito, eu não estava disposta a voltar atrás na minha decisão. Ela continuou a soluçar no chão por cerca de 5 minutos, e ninguém disse nada durante esse tempo. Então, Lara se levantou, e eu pensei que ela iria falar com a mãe, mas, para minha surpresa, ela veio diretamente até mim e começou a implorar por perdão. Ela estava realmente desesperada, ajoelhada e tudo mais, dizendo que estava genuinamente arrependida pelo que tinha feito. Lara acreditava que eu poderia resolver a situação se falasse com Marta e insistiu que eu precisava fazer isso. Marta tentou ser gentil, dizendo a Lara que sua decisão já estava tomada e que nem mesmo eu poderia mudá-la. Mas Lara não estava pronta para ouvir. Ela estava histérica, e eu não acho que estava em plena consciência naquele momento. Foi uma situação muito estranha, e eu não sabia o que dizer. Senti pena dela, mas sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Depois de um tempo, Felipe a agarrou e a fez se levantar. Mesmo assim, Lara continuou chorando enquanto eles saíam. Felipe saiu com Lara, deixando todos nós ainda tentando processar o que havia acontecido. Quando voltamos para casa, meu marido, Ricardo e eu evitamos falar sobre o ocorrido com Lara. Era doloroso demais pensar em tudo aquilo, mas agora estou me sentindo um pouco estranha em relação a tudo. Sei que o que Lara fez foi terrível, mas fui eu quem deu o ultimato à família, forçando-os a cortá-la, o que também significava que ela não poderia mais continuar com os tratamentos de fertilização in vitro. Isso implicava que ela talvez não teria a chance de ter um filho, e comecei a me perguntar se fui cruel ao tomar essa decisão. Será que fui a vilã ao colocar a família nessa situação? Escrevi aqui em busca de uma opinião sincera. Fui ide por ter dado esse ultimato à minha família, fazendo-os escolher entre mim e minha cunhada? Atualização. Olá pessoal, gostaria de agradecer a todos que responderam e comentaram no meu post. A maioria concordou que eu não sou a culpada aqui, e isso me trouxe um grande alívio. Estava me sentindo muito culpada depois do que aconteceu, especialmente porque não esperava que Lara implorasse por perdão daquele jeito. Ela estava completamente histérica, o que me fez sentir mal por ela. Ainda sinto pena, mas, para ser honesta, ela precisava enfrentar as consequências de suas ações. Não seria justo que ela saísse impune depois de tudo isso. Independentemente das intenções de Lara, seja ou não uma brincadeira, as consequências foram sérias para mim. E sinceramente, ainda acredito que Lara não está pronta para ser mãe, considerando o comportamento desequilibrado e irresponsável que ela demonstrou. Ela está chateada comigo, mas não sei como ela acha que está preparada para cuidar de um bebê. Para mim, e para minha sogra Marta também, é óbvio que Lara tem alguns problemas sérios. Até que ela resolva essas questões, acho que é melhor que ela fique longe da maternidade. Conversei com Ricardo sobre meus sentimentos em relação ao que aconteceu com Lara, e ele me disse para não me preocupar. Aparentemente, sua irmã sempre foi um pouco impulsiva, mas todos pensaram que ela havia superado esse tipo de comportamento.
Ela costumava ser uma típica garota maldosa e vingativa no ensino médio e até na faculdade, mas o que ela fez agora não foi apenas maldade, foi crueldade pura. Sabíamos que ela tinha um lado sombrio, mas ninguém previu que ela manifestaria isso de maneira tão extrema. Depois dessa conversa com Ricardo, me senti melhor sobre tudo. Decidi tentar deixar isso para trás e focar em ter um restante de gravidez feliz. Nova atualização. Já se passaram 8 dias desde o chá de bebê, e como o evento não terminou bem, decidimos oferecer um jantar formal esta noite para compensar. Obviamente, Lara e Felipe não foram convidados desta vez. Até agora, não havia aberto nenhum dos presentes, mas decidi fazer isso durante o jantar, rodeada por amigos e familiares. Então, decidi abrir os presentes hoje, cercada por todos os meus amigos e familiares. Estávamos todos aproveitando a companhia e as conversas quando a sobremesa foi servida. Foi nesse momento que Lara resolveu fazer uma postagem nas redes sociais criticando meu comportamento. A ironia disso é surpreendente, considerando tudo o que aconteceu. Como eu já havia bloqueado Lara após o incidente, não vi a postagem. No entanto, ela marcou alguns dos meus amigos e familiares, que foram notificados e acabaram lendo a postagem para mim. A postagem era ridícula. Lara alegava que eu sempre estive em competição com ela e que eu supostamente pensei que havia vencido quando engravidei antes dela. Ela admitiu que perdeu a paciência durante o meu chá de bebê e me trancou no armário, mas argumentou que minha retaliação foi muito mais severa. Lara me acusou de ter forçado a família a cortá-la e de garantir que ela não conseguisse engravidar, convencendo sua mãe a parar de financiar os tratamentos de fertilização in vitro. No entanto, segundo ela, meu plano não funcionaria, pois ela e Felipe haviam decidido pagar pelo tratamento por conta própria e com certeza, teriam um bebê. Lara declarou que, mesmo que o resto da família a abandonasse, isso não faria diferença para ela, pois estava determinada a se tornar mãe e formar sua própria família, que seria, segundo ela, muito melhor do que a que ela nasceu. Ela também acusou sua família de estar mais preocupada em me agradar do que em cuidar da única filha que tinham. Sinceramente, tentei me sentir ofendida com essa postagem, mas era tão absurda que acabei rindo. Todos os outros me acompanharam, e decidimos ignorar aquilo como a grande piada que era. Nem sequer discutimos mais sobre isso, porque eu não iria permitir que Lara estragasse outro evento para mim. Tenho certeza de que ela escolheu esse dia de propósito para fazer a postagem, tentando ganhar atenção e simpatia. Contudo, seu plano não funcionou, e a tentativa apenas reforçou o quanto sua atitude era patética e sem fundamento. Mas, infelizmente, ninguém tinha nada disso para oferecer a Lara, pelo menos não depois do que ela fez. Atualização 3. Ei, pessoal, tenho ótimas notícias para compartilhar com vocês. Recentemente, dei à luz uma menina linda e saudável. Ela tem 6 semanas agora, e eu já a amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Na verdade, meu marido e eu estamos brigando para ver quem a ama mais, mas sabemos que, independentemente disso, nosso amor por ela é imenso. A maior parte da maternidade tem sido maravilhosa até agora, e apesar dos desafios, tudo valeu a pena. No entanto, esta atualização não é sobre minha filha, embora eu pudesse facilmente continuar escrevendo sobre ela. Na verdade, é sobre Lara. Ela está se divorciando, e honestamente, isso não me surpreende. Ouvi de algumas pessoas que ela e Felipe estão vivendo separados nas últimas semanas e que eles anunciaram publicamente nas redes sociais que, devido a diferenças irreconciliáveis, estão se separando. Aparentemente, eles realmente tentaram fazer o casamento funcionar nos últimos meses após o incidente comigo, mas o estresse de tudo acabou sendo demais, e eles não conseguem mais ficar juntos. Não acredito que será um divórcio amigável, pois decidiram vender o negócio que construíram juntos. Se fosse uma separação mútua e amigável, não acho que eles teriam tomado essa decisão, já que aquele negócio foi o primeiro bebê deles, algo em que investiram muito trabalho e dedicação. É triste que estejam se separando, mas não é chocante. Os pais de Lara ainda não voltaram a falar com ela, embora eu tenha dito que não me importaria se eles quisessem retomar o contato. No entanto, eles me disseram que, a menos que Lara peça desculpas sinceras a todos,
não estão interessados em ter qualquer contato com ela. Sinceramente, me considero muito sortuda por ter sogros tão solidários e amorosos. Não acredito que todos tenham a sorte de ter pessoas como eles em suas vidas. Meus próprios pais também têm sido um grande apoio desde o nascimento da minha filha, e até mesmo antes disso. Sou muito grata por ter um sistema de apoio tão forte ao meu redor. Lara poderia ter tido uma vida semelhante se tivesse se esforçado para ser mais gentil com as pessoas ao seu redor, mas, infelizmente, isso nunca foi o forte dela. Neste ponto, já não sinto mais raiva dela, sinto pena. Ela poderia ter tido uma vida boa, mesmo com os desafios inexplicáveis de fertilidade, mas escolheu seguir por esse caminho. De qualquer forma, isso não é mais minha preocupação. Senti que precisava compartilhar isso para desabafar, mas agora, tudo o que quero é focar em criar minha filha. E sim, estou ansiosa para aproveitar todas as maravilhas da maternidade. Não acredito que a cunhada tenha trancado a protagonista no armário apenas como uma brincadeira. Assim como ela, também penso que foi por pura maldade. Não acho que a protagonista deva se culpar pelo fato de os pais da sua cunhada terem decidido não ajudar mais no processo de fertilização in vitro. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Um grande abraço e até a próxima história.